Estou muito feliz por se juntar a nós nesta série de mensagens proféticas da Bíblia sobre o Apocalipse, intitulada Três Mensagens Cósmicas. Estas apresentações destacam especialmente as profecias do livro do Apocalipse 14, 6 a 12, chamadas de Mensagens dos Três Anjos. Nós as temos estudado. A primeira mensagem angélica que alcança a terra diz: Vi outro anjo voando no meio do céu, com o evangelho eterno para pregar aos que aqui habitam, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temam a Deus, deem glória a Ele, pois a hora do seu juízo chegou. Adorem aquele que fez céu, terra, mar e fontes das águas. Na última apresentação, vimos o significado da criação. Vimos que a criação fala de um Deus que é todo-poderoso, todo-inteligente, um Deus de design infinito, um Deus de planejamento cuidadoso, um Deus de propósito e um Deus que nos criou únicos e especiais. Nesta apresentação, continuaremos a aprofundar o significado de adorar a Deus como Criador. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, somos gratos por não sermos um grão de poeira cósmica. Não somos um objeto sem valor, jogado para escanteio por aí. Não somos um objeto sem sentido. Não somos só uma molécula de proteína, parte da criação animal. Agradecemos por sermos feitos à imagem de Deus. Ao estudar a magnificência da criação, abre nossos olhos para ver as verdades divinas em Tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Se alguma vez precisamos de um lugar de segurança, esse lugar é certamente hoje. Voltemos para uma batalha intensa que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial. As baixas de ambos os lados eram elevadas. O bombardeio era intenso. O tiroteio havia aumentado durante todo o dia. Os soldados americanos com seus aliados estavam nas trincheiras, enfrentando as potências do eixo, lideradas pela Alemanha. Lá, os exércitos rivais se enfrentavam através das trincheiras. Muitos naquele dia foram mortos. Os feridos, os moribundos, os ensanguentados estavam espalhados por toda parte. Quando a noite chegou, era a véspera de Natal de 1914. E um jovem soldado, G.I. Joe, estava presente em uma daquelas trincheiras. Sua mente começou a divagar. Ele então começou a pensar em seu lar. Ele começou a pensar na árvore de Natal com todos os seus enfeites. Ele começou a pensar no peru, no purê de batatas, nos vegetais mistos, nos biscoitos caseiros com gotas de chocolate e na torta de maçã. Lá na trincheira, naquela noite, no meio daquela guerra, seu coração ansiava intensamente por casa. Então, surpreendentemente, ele escutou o familiar som de uma canção de Natal que inundava o ar de alegria. Enquanto ouvia, ele reconheceu a melodia e reconheceu também que as palavras eram em alemão. Ele reconheceu o velho hino natalino, Noite Feliz. Ele se questionou: será que isto é alguma cilada? Será que o inimigo está nos usando para nos atrair para fora das trincheiras e nos derrubar nesta véspera de Natal? Mas então, ao observar, ele viu os soldados alemães se aproximando, cantando. Com as forças aliadas e soldados americanos, ele saiu da trincheira e se encontraram. E por aquela única noite, aquele breve e fugaz momento durante aquela guerra horrível e desumana, esses soldados eram irmãos, eles estavam conectados por uma humanidade comum. Atos 17, 24 a 26 diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Ele é nosso Criador todo-poderoso. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, e de um só sangue fez toda a geração dos homens e mulheres, para morarem em toda a face da terra, e determinou os tempos predeterminados e os limites de suas moradas. Aquelas forças americanas, alemãs, forças aliadas e do eixo se reuniram e ali,
por aquele breve momento, eles compartilharam uma humanidade comum. É realmente isso que a criação faz. A criação nos conecta como irmãos e irmãs. A criação une as nações deste mundo. A essência da dignidade da humanidade reside na criação comum, pois cada ser humano foi cuidadosamente formado por Deus. Cada ser humano, por Deus, foi moldado e feito de forma singular. Verdadeiramente, cada indivíduo é único e original. Sabe, me contaram que quando os rendeiros suíços fazem suas famosas rendas suíças, às vezes eles pegam uma pequena placa microscópica, um pedaço de vidro, deixam os flocos de neve caírem e o veem ao microscópio. E cada floco de neve é diferente, de forma que não existem duas peças de renda suíça com o mesmo padrão. Quando Deus o criou, ele jogou fora o molde. Veja bem, a criação nos eleva acima da criação animal. Ela nos eleva acima dessa ideia evolucionista. A ideia da criação é, de fato, o conceito que fundamenta a nossa dignidade como seres humanos. Em Cristo, o Criador, todo ser humano tem valor inestimável e dignidade dada por Deus. Quer se trate do nascituro, quer seja um jovem que foi atropelado por um automóvel e que agora, tetraplégico, se encontra numa cadeira de rodas. Quer seja um jovem nascido com síndrome de Down, quer seja uma mulher idosa, uma cidadã sênior, com demência ou Alzheimer que tem dificuldade de se comunicar e lembrar. Toda a humanidade, homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres, sábios e insensatos, instruídos e sem instrução, sim, toda a humanidade possui grande valor aos olhos de Deus, pois foram criados pelo Deus vivo. A criação também nos proporciona um verdadeiro senso de autoestima. Um verdadeiro senso de autoestima não é um sentimento de que somos superiores aos outros, nem que somos melhores que os outros, nem que os dominamos, mas um verdadeiro senso de autoestima reconhece que somos criados por Deus, que temos valor aos seus olhos, que Ele nos deu habilidades únicas. Ele nos deu dons e habilidades únicas que devem ser usados para servir aos outros. Toda a humanidade foi criada por Deus. Compreender essa criação, compreender o seu valor, traz esse senso de autoestima. Então, não andamos mais de cabeça baixa, deprimidos, pensando, pobre de mim. Em vez disso, andamos de cabeça erguida, ombros para trás, um sorriso no rosto e um brilho nos olhos, pois sabemos quem somos. Somos filhos e filhas de Deus, criados pelo Rei do Universo. Somos verdadeiras criações únicas. Não há ninguém no universo exatamente como você. E isso não é ótimo, pois se alguém fosse como você, seu valor e o seu diminuiriam em 50%. Sabe, nem mesmo os gêmeos idênticos são idênticos. Até os gêmeos idênticos têm suas diferenças, suas singularidades. Você foi criado por Deus. Quando os genes e cromossomos se uniram para formar a estrutura única da sua personalidade, Deus descartou o padrão. Tal como uma obra-prima pintada por Leonardo da Vinci, que possui um valor inestimável por ser única, por ser singular, você é verdadeiramente uma criação sem igual. Você não pode ser reproduzido em uma máquina de fotocópias. Ninguém pode fazer uma fotocópia de você. Ainda que alguém possa tirar uma foto sua com a câmera digital ou no celular, especificamente um iPhone, isso não é você. Você é você mesmo, criado por Deus, uma obra única. Quando nos enveredamos pelo caminho da evolução, estamos, na verdade, a percorrer uma estrada que desumaniza os seres humanos. Se o adorarmos de fato como Criador, valorizaremos a vida do mesmo modo que Ele a valoriza e enxergaremos cada ser humano feito à sua imagem. É por isso que a evolução é tão desumanizante, pois o que ela realmente diz? Ela diz que não há Criador, diz que evoluímos das formas inferiores de vida,
diz que estamos aqui por acaso, por aleatoriedade. Então, se sou apenas um acidente genético, se sou meramente uma molécula de proteína ampliada, se sou somente uma espécie um pouco mais inteligente que os animais, se isso é tudo o que sou, então possuo muito, muito pouco valor. Mas, se fui criado por Deus, se cada ser humano foi criado por Deus e é especial aos olhos dele, então valorizo as pessoas por meio dos olhos da criação, da mesma forma que Deus as valoriza. A criação também nos provê um imperativo moral para viver. A criação nos diz: aquele que me fez e me criou como um ser inteligente e racional me considera responsável por todas as decisões que tomo. Agora, vamos parar por um momento. É por isso que a mensagem de Apocalipse 14 é tão significativa, porque em uma era de evolução que realmente diz pelo menos duas coisas aqui no início, que diz em primeiro lugar que somos meramente animais avançados, o que desumaniza os seres humanos e não oferece base para amor genuíno e autêntico para com os outros. Nessa filosofia é a sobrevivência do mais apto, e eu simplesmente piso nos outros para alcançar meus objetivos. Não há uma ética moral fornecida. Em segundo lugar, se sou só um animal avançado, um pouco mais inteligente, não respondo por nada, exceto por mim. Portanto, se não há responsabilidade, exceto para comigo mesmo, a ideia de fazer escolhas morais positivas e de um dia prestar contas perante o tribunal de Deus, simplesmente vai por água abaixo. Então, a criação fornece um imperativo moral para viver. Indica que o Criador me fez responsável. A mensagem deles, a de Apocalipse 14, 7, é para uma geração que afirma não ter. Não tem responsabilidade exceto para consigo mesma, que não tem uma ética moral maior que sua própria mente. A mensagem do Apocalipse diz: temam a Deus, deem glória, pois a hora do juízo é chegada. Somos responsáveis pelas decisões, agentes morais livres. Deus nos deu consciência, razão e julgamento. E pelas escolhas que fizermos, seremos responsabilizados por toda a eternidade. Essas escolhas decidirão nosso destino eterno. Para uma geração que afirma que o bem maior da vida é fazer o que deseja, Deus nos chama de volta. Ele nos recorda que fomos criados por Ele. Ele nos chama de volta ao fato de nos dar consciência. Ele nos chama de volta para fazermos escolhas morais. Uma vez que Deus nos recriou com a capacidade de fazer escolhas morais, somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Somos responsáveis perante o nosso Criador. Somos responsáveis por aquele que nos fez. Visto que Ele nos fez e nos criou com mentes para tomar decisões, somos responsáveis perante Ele pelas decisões que tomamos. Para o evolucionista, o padrão mais elevado é a mente humana. Para crentes na criação, o padrão mais alto é fazer a vontade de Deus, revelada na sua palavra. Para aqueles de nós que creem na criação, acreditamos que o Deus que criou o mundo se revelou neste livro chamado Bíblia e que seremos responsabilizados pelas decisões que tomamos à luz dos princípios morais eternos da própria palavra viva de Deus. Para nós que cremos na criação, nós acreditamos que existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E o diabo está guiando milhões para o caminho da destruição eterna por falharem em reconhecer sua responsabilidade para com o Criador Deus. Para o evolucionista, a morte é o fim, não há amanhã. A criação, porém, aponta para um futuro brilhante e glorioso. Passei diversos anos na antiga União Soviética. De 1985 a 1990, viajei pela Hungria, Polônia e Iugoslávia, e lá passei um tempo, compartilhando Cristo com audiências em grande parte ateias. Quando a antiga União Soviética caiu em 1989,
Fui imediatamente à Rússia, dei palestras na Universidade de Poltava, palestras também no Kremlin e no Estádio Olímpico. Milhares compareceram aos nossos encontros naquela época. Em uma ocasião, fui convidado para debater, o que optei por não fazer, com um filósofo comunista. Como a Igreja Cristã na antiga União Soviética me incentivou a fazer isso para colocar o cristianismo em evidência, eu concordei. Uma das coisas que eu disse a ele naquele debate na televisão nacional foi esta. Eu disse, suponha que você tenha um amigo muito próximo e você conhece essa família há muitos anos e suponha que a esposa do seu amigo sofra um trágico acidente de carro e morra instantaneamente. Seu amigo está no hospital e você vai até ele para confortá-lo. Eu quero saber o que você vai dizer. Você dirá ao seu amigo, meu caro, é uma pena que sua esposa tenha falecido. Pelo menos ela não sofre mais. E ela jaz, você não a verá mais, vermes comerão o corpo dela. E sabe, é um mistério que não entendemos, e logo morreremos, então, coragem. O que dirá o seu amigo que perdeu a esposa? Sabe, se eu tiver um amigo cristão cuja esposa sofreu um acidente de carro, posso visitá-lo no hospital, abraçá-lo. Podemos chorar e lamentar juntos. Eu diria, amigo, não entendemos isso. Vivemos num mundo quebrado de bem e mal. Não tenho respostas prontas, mas sei que Cristo estará com você. Ele diz, estou convosco todos os dias até o fim. Posso dizer-lhe, Cristo te dará força para superar e um dia, além da dor, você verá sua esposa. Você poderá viver com ela para sempre de novo. Um dia haverá um mundo melhor. Veja, o ateísmo não tem esperança para o futuro. Se você aceita a evolução e a leva até suas últimas consequências, ela não responde às grandes questões da vida. Mas se você olhar com os olhos das Escrituras, e através dos olhos das Escrituras, 2 Pedro 3,13 diz, contudo, para que serve o contudo aqui? Contudo, embora haja doença, contudo, embora haja sofrimento, contudo, embora haja angústia, contudo, embora haja pobreza, contudo, embora haja enfermidade e doença, nós, segundo a sua promessa, sua o quê? Sua promessa. As promessas de Cristo não falham, ele não mente. Buscamos novos céus e uma nova terra onde a justiça habita. Neste mundo há enfermidade, há sofrimento, há angústia. Mas um novo mundo está vindo, onde a justiça habita. Cristo criou este mundo uma vez. Ele o criou em esplendor edênico, sem doença, dor ou morte. E nosso Criador o recriará. É a mensagem do livro do Apocalipse. Não estamos à deriva num planeta sem rumo, girando no espaço. Não estamos sós, mas Cristo está aqui, e um dia um mundo melhor virá. A evolução não oferece esperança de vida eterna. Oferece a sepultura como um buraco escuro, a morte como uma noite longa sem amanhecer. A criação responde às questões eternas da vida, de onde eu vim, da mão de um Deus amoroso que me criou. Por que estou aqui? Para revelar sua glória, para desfrutar da abundância de vida que ele oferece. Para onde vou? Meu destino é a eternidade. Lembro-me da história de um pregador, que era, na verdade, o pregador da Bourbon Street. Bob Harrington ia a Bourbon Street, em Nova Orleans, abria sua Bíblia e compartilhava Cristo com muitos desamparados e marginalizados lá. Uma vez, enquanto pregava, um marginal pegou uma garrafa de cerveja, abriu-a e derramou na cabeça. E certa vez, caminhando pela Bourbon Street, alguém se aproximou dele e disse, Bob, aonde vai, pregador Bob? Ele respondeu, estou indo para o céu, mas estou apenas de passagem por esta vida, pela Bourbon Street, mas estou a caminho do céu. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a criação diz que esta vida não é tudo o que existe. Deus criou um mundo perfeito e o recriará em esplendor edênico como um mundo perfeito mais uma vez. Estamos apenas de passagem por este mundo. A criação nos une a Deus.
O Deus que nos criou deseja ter comunhão conosco. A criação estabelece nosso valor inerente. Ela diz que temos valor aos seus olhos porque fomos criados de forma única. A criação cria laços com toda a humanidade. Diz que toda a humanidade é feita de uma só família, que somos irmãos e irmãs em Cristo. A criação nos inspira com a confiança de que o Deus que nos fez, que se importa, não nos esqueceu e que Ele cuida de nós. A criação nos liga ao poder inesgotável de Deus. Aquele que nos fez, aquele que nos moldou, aquele que nos criou, tem este poder inesgotável, este poder incrível. Esta é a mensagem dos 3 anjos. Isto faz parte destas 3 mensagens cósmicas que vão para o mundo nesta geração. A criação nos encoraja com a esperança de vida após a morte. Este é, de fato, um gráfico impressionante. Esta obra foi pintada pelo artista Nathan Green. Ele retratou esse aspecto, esta parte do quadro da segunda vinda de Cristo, que é chamada de A Bendita Esperança. E ele pintou o anjo apresentando uma garotinha de volta a seus pais na imagem. O artista, Nathan Green, por acaso conhecia esta família e sua filhinha faleceu muito jovem de uma doença estranha. Para encorajá-los, ele pintou esta imagem de um anjo que a está apresentando de volta aos seus pais. Que esperança temos? O Deus que nos criou não se esqueceu de nós. O Deus que nos criou recriará este mundo em esplendor edênico. E como diz o apóstolo Paulo, o próprio Senhor descerá do céu naquela bendita esperança com um grito, com a voz do arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor no ar. Maridos e esposas unidos em Cristo. Filhos e filhas trazidos de volta e colocados nos braços da mãe, aqueles que morreram na infância. Que dia de regozijo será esse? Deus nos criou, Ele é todo-poderoso. Ele virá novamente nas nuvens do céu em Cristo para nos redimir. Ora, esta maravilhosa criação nos tem dado um sinal de que a criação de Deus se manifestou. Quando Cristo criou o mundo, Ele deixou um sinal perpétuo de sua autoridade criativa, que é o sábado. A cada semana, o sábado nos serve como um vívido lembrete do Deus que nos criou. Toda semana, o sábado lembra que somos valiosos aos seus olhos. Toda semana, o sábado nos lembra que Ele é o Deus do design inteligente e que Ele tem um propósito para nossas vidas. Toda semana, o sábado nos lembra que, em meio a dificuldades e problemas, Ele tem o poder de mudar nossas vidas e resolver os que enfrentamos. A cada sábado, a narrativa da criação nos convoca para a nova e gloriosa criação que é possível encontrar em Cristo e que Ele irá restaurar este mundo novamente. Isso é o cerne desta mensagem do livro do Apocalipse. É o que trata a primeira das 3 mensagens cósmicas. Apocalipse 14, 6 a 7. Vi outro anjo voar pelo céu, tendo o quê? Evangelho eterno é graça, amor e misericórdia para pregar na terra a toda nação, tribo, língua e povo. Não é mensagem para um canto. Ela deve ir até os confins da terra com que voz, em alta voz, para que o mundo ouça. Temam e respeitem a Deus, vivam em obediência, glorifiquem-no em tudo, pois vivemos em que tempo? Na hora do juízo. Mas adorai aquele que fez céu, terra, mar e fontes, adorem o Criador. Então, em uma era de evolução, Deus enviou uma mensagem especial nos chamando de volta para adorar o Criador. Afinal, por que adoramos? O Apocalipse de Jesus Cristo é um chamado para adorar a Jesus como o Criador. Agora, este pode ser um pensamento novo para você. Quem criou o mundo? A Bíblia diz em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra.
A Bíblia diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus é o agente ativo na criação. Ele cria através do poder do Espírito Santo, mas designa a autoridade criativa a alguém. Quem é esse? Efésios 3, 9. E para que todos vejam a comunhão do mistério que desde o início dos séculos esteve oculto em Deus. Agora, notem esta frase: que criou todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas através de Jesus Cristo. Então, Deus é o Criador, o Mestre, mas ele delega a autoridade criativa a Cristo. Portanto, Cristo é realmente o agente ativo na criação, aquele que executa os planos do Pai. Então, o chamado do Apocalipse para adorar o Criador é, na verdade, um chamado para adorar a Jesus. Você entende por que Satanás odeia tanto a criação? Porque para Satanás, Jesus é um rival. E ele fez todas as tentativas para desacreditar a criação porque odeia o Criador. Então, o adversário tem atacado a criação com a intenção de atacar a Jesus. O diabo procura privar Cristo de sua autoridade criativa. Ele quer despojar Cristo de toda a dignidade que Jesus tem de ser adorado como nosso Criador. É por essa razão que o sábado, esse símbolo eterno da criação, está no cerne da grande controvérsia sobre a dignidade de Cristo em receber adoração como nosso Criador. Quando nos reunimos para adorar no sábado, exclamamos: Jesus, tu és digno de ser adorado como nosso Criador. A própria essência de toda a adoração é o fato de que Ele nos criou. Apocalipse 4, 11 diz: lemos na apresentação anterior, mas com ênfase diferente. Tu és digno. Porque és digno, Cristo. Tu és digno, ó Senhor, de receber toda a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Se a criação for destruída, a glória e a honra de Cristo serão destruídas. Você destrói o poder de Cristo, pois ele falou e os mundos vieram a existir. Então, este assunto do sábado não se trata de uma questão de mero legalismo. Não é uma questão menor de você escolher um dia e eu escolher outro. Está no cerne da grande controvérsia entre o bem e o mal. Está intrinsecamente ligado à intenção deliberada de Satanás de aniquilar a Cristo em seu papel de Criador, buscando desestabilizar os alicerces de toda a adoração devida a Cristo, numa época dominada pela teoria da evolução. E Deus concedeu o sábado como um eterno símbolo de seu poder criativo, como um eterno símbolo de sua autoridade. Em Atos 17, 28, lemos: nele, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. Quando vimos para a adoração no sábado, estamos dizendo: Senhor, em Ti vivemos, em Ti nos movemos, em Ti temos vida. Estamos reconhecendo que Cristo de fato é a vida doadora. O sábado também funciona como um elo com nossa família de origem. Ele nos recorda quem realmente somos e nos leva de volta às nossas raízes. Nós estamos ancorados em um Deus que nos fez no princípio, não estamos ancorados numa gosma primordial. O sábado é um elo com a família de origem. Ele nos lembra que somos especiais para Ele, que somos preciosos para Ele, que fomos singularmente criados por Ele. Sabe, há algum tempo eu li uma historinha fascinante e muito fofa. A pequena Chia tinha cerca de 7 anos de idade. A mãe dela teve um bebê e a mamãe, o papai, a Chia e a irmãzinha formavam uma família que se amava muito. E a Chia não parava de perguntar: mamãe, posso ir ao quarto do bebê e conversar com ele sozinha? Mãe, posso ir ao quarto do bebê? A mãe estava um pouco hesitante. Ela se perguntava o que Chia diria para aquele bebezinho e queria ter muito cuidado. Mas conforme o bebê cresceu um pouco e como Chia mostrou maturidade e como ela mostrou um amor verdadeiro por sua irmã, Chia teve permissão para entrar no quarto.
A Shia entrou, fechou a porta, mas a deixou com uma pequena fresta. Bem, a mamãe e o papai queriam saber o que Shia ia dizer para sua irmã. Então, eles escutaram na porta, na fresta da porta, e ouviram Shia dizer o seguinte: Irmãzinha, diga-me como é Deus, pois estou começando a esquecê-lo. Querida irmã, diga-me como é o Senhor, pois estou a começar a esquecer. No mundo frenético do século XXI, no ritmo acelerado da vida moderna, este mundo nos oprime. Todos nós tendemos, às vezes, a esquecer. Este mundo nos sobrecarrega. As responsabilidades e os fardos da vida, às vezes, parecem sufocar a própria essência da espiritualidade. Às vezes, o mundo nos pressiona demais. Nós tendemos a esquecer. Esquecemos que Deus nos criou. Esquecemos que fomos feitos especiais por Ele. Esquecemos que somos preciosos aos seus olhos. Esquecemos que Ele pode nos refazer e nos recriar à sua imagem. Esquecemos que Ele tem um mundo melhor por vir, um novo dia amanhecendo, um amanhã melhor no horizonte, e por isso nos deu o sábado. O sábado, este oásis no tempo, sim, o sábado, este palácio grandioso no tempo. Ele nos convida a lembrar que Ele nos criou, que Ele nos formou, que Ele nos moldou, que Ele cuida de nós, que Ele morreu por nós, a lembrar que Ele voltará para nós. Agora, existe um engano não tão sutil, e esse engano não tão sutil tenta misturar a evolução com uma forma de criação. E o que ele diz é o seguinte, e alguns cristãos realmente acreditaram nessa mentira. Diz, bem, sabe, talvez Deus tenha sido a primeira causa de tudo, mas talvez Ele tenha simplesmente permitido que o mundo evoluísse depois de ter criado a vida inicialmente. Então, por milhões de anos, Ele deixou o mundo evoluir. Ele foi a causa inicial. Ele gerou a primeira faísca de vida. Isso é o que alguns pensam. Tentam harmonizar a criação e a evolução. Contudo, biblicamente não é exequível, pois Salmos 33, versículos 6 a 9 diz: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todo o exército deles. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Então, a Bíblia ensina que este mundo veio a existir não em longos períodos de tempo, mas sim porque Deus falou e ele existiu. Portanto, aceitar a ideia de que Deus criou a primeira faísca de vida e depois deixou a vida evoluir é uma negação da narrativa das Escrituras e enfraquece o próprio fundamento delas. A Bíblia também afirma em Hebreus 11:3: Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, não houve milhões de anos de desenvolvimento por meio da evolução. Pelo contrário, Deus falou e este mundo foi criado exatamente à imagem, à exata semelhança do plano de Deus. Deus falou e o mundo passou a existir. Os dias da criação, conforme as Escrituras, foram dias que duraram 24 horas. Agora, algumas pessoas dizem, bem, e se esses dias tivessem sido milhares de anos? Já lemos Salmos 33. Ele falou e se fez. Não diz que ele falou e continuou a ser feito por milhares, milhões de anos, mas há outra forma de saber disso. Ao observarmos a criação e notarmos a estrutura linguística e gramatical em Gênesis 1, vemos que a palavra hebraica para dia é Yom. E ao longo de toda a Bíblia, sempre que um número antecede a palavra Yom como adjetivo, ele limita o período de tempo. Há um período de 24 horas. É verdade que, por vezes, a palavra Yom na Bíblia significa um período mais longo, mas, quando precede um número, deve ser 24 horas. Então, se você diz que os dias de 24 horas da criação são períodos mais longos, que não são de 24 horas, um dos grandes problemas que você enfrenta é minar a própria estrutura, a estrutura gramatical das Escrituras. E há outro problema com isso. Em Êxodo 20, versículos 8 a 11, a Bíblia diz: Lembra-te do sábado para o santificar. Em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo neles, e no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado.
Que sentido faria Deus dizer: lembrem-se do sétimo dia, o sábado, se não fosse um período de 24 horas e se fosse apenas milhares e milhares de anos cada dia da criação? Seria absurdo dizer: lembrem-se do sábado, pois Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, se não houve uma semana de criação de 7 dias literais de 24 horas. Então, o que acontece quando você começa a revisar a Escritura e tenta fazê-la se encaixar no que se acredita ser uma explicação mais científica? Embora eu deva acrescentar apressadamente que há muitos cientistas da criação que olham para as evidências na geologia, as evidências na biologia, as evidências na Terra e acreditam que essa evidência indica as razões pelas quais houve um dilúvio, por exemplo, uma catástrofe universal. Esses cientistas da criação acreditam que a evidência da Terra indica que Deus criou o mundo. Eles veem na natureza um projeto, eles veem na natureza uma complexidade, eles veem na natureza um planejamento cuidadoso. Mas aqui está o problema para aquele que procura harmonizar os dados da evolução com os dados bíblicos. Isso significa que você mina Gênesis, isso significa que você mina os 10 mandamentos. E isso realmente põe em questão o que o próprio Cristo disse, porque ele fala da criação, ele fala do dilúvio. Ele diz: no princípio, Deus criou o homem e a mulher. Então você põe em questão todo o domínio da Escritura se seguir por esse caminho. É por isso que Satanás desafia a autoridade de Deus. Ele quer atacar o sábado porque deseja minar a criação. Ele quer atacar Jesus e quer diminuir a autoridade de Cristo e, consequentemente, retirar a própria essência do motivo pelo qual adoramos a Cristo. O sábado está no centro da controvérsia entre o bem e o mal e no centro da controvérsia sobre adoração. Satanás alegou que Deus era injusto e iníquo e que suas leis eram arbitrárias. A questão suprema era a da autoridade, e a lei de Deus, os seus mandamentos, são o alicerce fundamental da autoridade divina. E o sábado, que reside no âmago da lei de Deus, encontra-se na base desta contenda entre o bem e o mal. A obediência aos mandamentos divinos, vinda de um coração que ama a Deus, é muito importante nas Escrituras. Não é algo imposto aos crentes. A obediência verdadeira provém de um coração disposto. Agora, se alguém perguntar: a lei de Deus não foi abolida quando Cristo morreu na cruz? Jesus diz, em João 14,15, se me amam, guardem meus mandamentos. Em Hebreus, ele diz, um novo coração vos darei e um novo espírito porei em vós. Escreverei a minha lei na sua mente, em nossas mentes, para que a conheçamos. Escreverei minha lei em seu coração para que a amem. Nesta controvérsia entre o bem e o mal, somos chamados a decisões morais, chamados à obediência na hora do juízo. Fomos chamados a adorar o Criador e a essência dessa adoração é o sábado. Esta é uma luta titânica, mais que uma questão de dias ou decreto arbitrário. É uma questão de uma batalha pelo trono do universo. Por isso a mensagem em Apocalipse 14:7 diz, temam a Deus. Essencial hoje como a de Noé em sua época. Mensagem de obediência, temor e glória a Deus da hora do juízo para escolhas eternas. Uma mensagem de adoração ao Criador e a própria essência desse culto está no dia do Criador, o sábado. Apocalipse 14:7 diz, adorem o Criador. Indo para o verso 9, um segundo anjo segue no verso 8, falando da queda da Babilônia. Falaremos disso na próxima apresentação. Mas note, então um terceiro anjo o seguiu, dizendo com uma grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, ele mesmo beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14:7 diz, adorem o Criador. Apocalipse 14:9 diz, não adorem a besta. Então, você tem duas adorações colocadas em oposição distinta. Onde estas adorações se concentram? Onde atingem o clímax?
O próximo verso nos revela: aqui está a paciência, ou seja, a perseverança dos santos, que são os crentes. Aqui estão os que obedecem aos mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus. Assim, Apocalipse 14, 7 declara: adorai o Criador. Apocalipse 14, 9 adverte: não adoreis a besta. Apocalipse 14, 12. Então nos mostra que a forma como adoramos o Criador e não adoramos a besta é por causa da fé de Cristo que vive e habita em nossos corações. Assim, guardamos os mandamentos de Deus em obediência. Agora, meus amigos, esta não é uma questão qualquer. Esta questão de observar os mandamentos de Deus não é, de forma alguma, um assunto marginal para o cristianismo. Não é que eu seja salvo pela graça para fazer o que me apraz, mas para fazer o que agrada a Cristo. E quando entendo esta questão mais ampla, esta mensagem que Deus está enviando a toda a humanidade, esta mensagem que é um chamado de volta para temê-lo, respeitá-lo e obedecê-lo, de dar-lhe glória na forma como vivemos, esta mensagem da hora do julgamento que nos chama, que nos impele, que nos exorta, que nos suplica a fazer a escolha de entregar a vida toda a Ele. Essa mensagem nos chama de volta a adorar o Criador. Ela nos afasta das falsidades, das tradições, dos enganos de Satanás, com os quais ele tenta minar a própria lei de Deus e destruir a autoridade do Criador, porque ele odeia Jesus. Essas duas adorações são contrastadas no livro de Apocalipse e são contrastadas diante de nossos próprios olhos, adorando a besta ou adorando a Jesus Cristo no dia que ele criou e santificou. No futuro, Igreja e Estado um dia se unirão novamente. No futuro, em um tempo de caos e calamidade, como estudaremos, leis serão aprovadas na tentativa de impor a adoração à besta. Mas aqueles que adoram o Criador permanecerão firmes por Jesus Cristo, pela sua graça e poder, pois o amam e são salvos por Ele. O cerne do sábado é o relacionamento, o reconhecimento de que Deus é digno de nossa mais suprema devoção, que Ele é digno de nossa mais profunda lealdade, que Ele é digno de nossa total lealdade. O que o sábado nos diz na sociedade do século XXI? Ele nos chama para a devoção. Ele nos chama à mais profunda lealdade a Cristo. Ele nos chama à lealdade. O sábado pode ser considerado um palácio no templo. E em cada sétimo dia, este majestoso palácio desce do céu à terra e Jesus nos convida a adentrar na glória de sua presença real. E um escritor judeu chamado Abraham Heschel realmente descreve a magnificência do sábado com estas palavras: o sábado é uma metáfora para o paraíso e um testemunho da presença de Deus. Em nossas orações, aguardamos uma era messiânica que será um descanso e cada Shabat nos prepara para essa experiência. Você vê o que Heschel quer dizer? Que o sábado é uma metáfora do paraíso. Então, no sábado, o palácio no templo desce, deixamos as preocupações da terra, deixamos as dores da terra, deixamos as tristezas da terra, somos envolvidos. Estamos acolhidos com Jesus em seu magnífico palácio. Nós estamos em relacionamento com Ele através da adoração. Estamos em relação com Ele, pois a cada semana vamos adorá-lo, cantando seus louvores, estudando sua palavra, orando como um corpo unido na adoração. A Bíblia diz no livro de Hebreus: não deixemos de nos congregar, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. O sábado, assim, torna-se o sinal de lealdade a Deus em meio ao conflito universal entre Cristo e Satanás. E então Heschel diz: a menos que se aprenda a saborear o gosto do sábado, não será possível desfrutar o sabor da eternidade no mundo vindouro. O sábado é um aperitivo. O sábado nos proporciona um gostinho da eternidade. O sábado é um tempo para termos comunhão com o nosso Criador. Heschel continua: 6 dias lutamos com o mundo, extraindo lucro da terra. No sábado, cuidamos especialmente da semente da eternidade plantada na alma. O mundo tem as nossas mãos, mas a nossa alma pertence a outrem. Veja bem,
O sábado é o tempo para nutrir essa semente de eternidade que Deus plantou em nossos corações e nós a alimentamos enquanto adoramos nosso Criador amoroso, e essa semente cresce e floresce. Para que os frutos do Espírito se vejam em nossas vidas. No sábado, Cristo terminou sua obra, estava completa. No sábado, descansamos em seu amor e cuidado, que é um descanso em seu amor e cuidado. O descanso sabático é na justiça dele, não na nossa. O descanso sabático antecipa o repouso eterno que Cristo nos dará em sua volta. O descanso do sábado é um símbolo de uma experiência de fé em Jesus. É uma clara ilustração de nossa confiança nele, pois representa um período de descanso total. Adentramos seu palácio no tempo. A salvação nos é concedida unicamente por meio de Jesus. Não podemos conquistá-la, não a merecemos. Contudo, repousamos em seu amor e cuidado. Descansamos no fato de que ele criou o mundo em sua obra consumada da criação. Descansamos em sua obra na cruz e, ao repousar no sábado, dizemos: nada podemos somar à salvação. Nossas obras não a aumentam. Nossas obras são a resposta à sua graça, a resposta à sua salvação. Nós vimos e dizemos: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente à cruz me apego. Vimos descansando na cruz, descansando na graça, descansando em sua misericórdia, descansando em seu perdão. Mas há algo ainda mais profundo no sábado. Ezequiel 20:12 diz: além disso, também lhes dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, que criou este mundo e descansou no sétimo dia, o Deus que falou e os mundos vieram à existência. Ele nos afirma que o sábado é um sinal do seu poder santificador. O sábado é um sinal de que ele tem poder para nos refazer. Ele é um sinal da nova criação. Santificação é uma palavra na Bíblia que significa santidade, significa alguém que é separado. Cristo nos torna santos e nos santifica. Não nos tornamos santos, nem mudamos nossas vidas, nem somos nossos próprios criadores, mas ao virmos no sábado, reconhecemos que ele é o Deus que nos santifica. Reconhecemos que ele é o Deus que nos abençoa. Reconhecemos o fato de que ele é o nosso Criador Todo-Poderoso. Deus quer fazer de você seu filho especial. Ele anseia por santificar você como essa criança especial dele. O sábado é um símbolo disto. A mensagem do tempo do fim do Apocalipse é uma mensagem de adoração ao Criador. É uma mensagem daquele que nos recria para que possa nos dar vitória sobre os pecados que nos assediam, para que este Criador Todo-Poderoso possa quebrar as correntes que nos prendem, que possa abrir as portas da prisão que nos aprisionam. Ele pode nos libertar do álcool, do tabaco e desses alimentos que usamos para saciar nosso apetite, destruindo o corpo. Ele pode nos livrar do ódio, amargura, raiva e ressentimento. Pode nos livrar da luxúria e impureza. Ele pode nos libertar da atração cativante e sedutora de programas de vídeo e daqueles ataques implacáveis da mídia digital que, por vezes, corrompem nossa mente e nos prejudicam. Ele é aquele que pode nos dar novos desejos, novos gostos, novo amor. Nós adoramos a Cristo como o Criador porque amamos a sua criação. Veja bem, adorar a Cristo como o Criador não significa apenas que ele nos recriará, mas se eu o adoro como o Criador, estarei interessado em cuidar da sua criação. Numa era em que a poluição industrial destrói nosso planeta, numa era em que esta terra está sendo poluída por inúmeras fábricas ao nosso redor, há um chamado pertinente, um chamado para o tempo do fim, para adorá-lo como Criador. Se o adoro como Criador, respeito sua criação, a terra, e faço o possível para cuidar dela. Mas se o adoro como Criador, o corpo humano é o mais sagrado de tudo o que ele criou. Então, se eu o adoro como Criador, vou cuidar deste corpo que ele fez.
O sábado é esse chamado para adorá-lo juntos como Criador, aquele que criou o céu e a terra. É um chamado às famílias para orar, estudar a palavra de Deus e deixar o Criador mudar suas vidas. Precisamos de um tempo sabático de qualidade com Deus e nossas famílias, que nos santifica e nos ajuda a crescer espiritualmente. E um dia na eternidade, num lugar chamado glória, num lugar chamado céu, um dia, quando andarmos em ruas de ouro, a Bíblia diz, Isaías 66, versículos 23 a 24, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, todo mês virão e a árvore da vida, a cada sábado semanalmente no 7º dia, toda a carne virá para a adoração diante de mim, diz o Senhor. Nós teremos e entraremos nesse relacionamento eterno com Ele para sempre. Você consegue imaginar isso? Cantando no sábado no céu, digno, digno é o Cordeiro de receber bênção e honra e glória. O sábado não é algum requisito legalista. É um dia de descanso e também de grande regozijo. Deixe a alegria encher sua alma a cada sábado. O palácio de Deus desce do céu à terra. E você tem um convite pessoal para se confraternizar com o Criador. A criação fala de um Deus que se importa com você. A criação fala de um Deus que criou você, moldou você e amou você além do que você pode imaginar. A criação fala deste Deus todo-poderoso que quer mudar sua vida e que quer lhe dar um novo coração. A criação fala de um Deus que descansou no 7º dia. E descansar dessa ansiedade, descansar dessa preocupação, descansar desse cuidado. Nós podemos colocar nossas vidas em suas mãos. A criação fala de um novo mundo. Um mundo onde a angústia e a tristeza terão desaparecido. A criação nos fala de um Deus que virá novamente e que virá outra vez. Ele criou o mundo uma vez e anseia por recriá-lo, restaurando-o à sua forma original. Ó dia de descanso e alegria, você entrará na alegria da criação ao entregar sua vida para adorá-lo a cada sábado e entender a grandeza e a magnitude do sábado enquanto oramos. Pai, muitos de nós já entendemos o sábado, mas agora o vemos em termos mais grandiosos, mais amplos. Aceitamos o teu convite para receber este dia como um dia de alegria e contentamento. Alguns de nós jamais ouviram mensagens sobre o sábado bíblico e agora fazemos a decisão de seguir-te. E entre na tua alegria em nome de Cristo. Amém. Que Jesus guie a sua vida à medida que você compreende mais plenamente as bênçãos que Ele tem para si a cada semana no sábado bíblico. Minha oração é que desfrute das bênçãos do sábado hoje e sempre.